Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender sobre organização do Estado. Na verdade, nós vamos aprender a primeira parte dessa aula, que é dividida em duas, sobre organização do Estado. Hoje a gente vai ver os aspectos gerais. Aqui nessa aula, aliás, nós vamos ver os aspectos gerais da organização do Estado brasileiro e depois nós vamos ver as competências especificamente aqui na aula 2. Então vamos começar, vamos lá. Então vamos lá. O nosso Estado, ele é uma federação. E aí eu acho pertinente a gente aprender mais ou menos um pouquinho, dar uma pincelada a respeito da história do federalismo para a gente contextualizar na nossa federação brasileira. Então vamos lá. O federalismo, na verdade, começou com o livro, que hoje em dia é um livro chamado O Federalista. A gente tem uma imagem aqui do Federalista. O Federalista, na verdade, na época, ele era uma série de artigos que foram escritos por esses autores que eu coloquei aqui. O John Jay, o Hamilton e o James Madison, tá? Esses três autores, na verdade, eles escreveram uma série de artigos e que deu origem à Constituição dos Estados Unidos. Então, eles que bolaram essa ideia do federalismo, que foi colocada em prática na Constituição dos Estados Unidos, como eu coloquei aqui. E como que surgiu essa ideia do federalismo? Os Estados Unidos, se você assistiu às outras aulas de constitucional, eu já contei essa história umas 5 vezes, mas vamos contar novamente, porque é uma história que realmente dá pra você lembrar, assim, é uma coisa simples e é fácil de lembrar, tá? Então, os Estados Unidos, mais ou menos, quando eles foram descobertos, esses Estados Unidos, tá? Ele foi descoberto e começou a ser desbravado, digamos assim, pelo cantinho dos Estados Unidos, tá? E aí, foram feitas diversas colônias, tá? Essas colônias, elas eram como se fossem cidades, estados, digamos assim, e elas tinham total autonomia. Então eram colônias da Inglaterra, enfim, tipo Nova Inglaterra, Virgínia, enfim, foram as primeiras colônias dos Estados Unidos, que também viraram posteriormente estados, mas naquela época elas eram colônias e elas eram independentes. Então era como se fosse vários paísezinhos nos Estados Unidos, então vários países que eram separados ali naquele cantinho dos Estados Unidos, onde fica Nova York, Virgínia, ali naquele canto, tá? E aí depois de um tempo, houve essa intenção, depois da independência dos Estados Unidos, enfim, houve a intenção de unir todo mundo ali para fazer um país, né? E fazer uma constituição, ou seja, um texto que unisse todo mundo ali e criasse aquele país dos Estados Unidos, enfim, né? E essa vontade das colônias de permanecerem independentes se manteve. Então, a Constituição dos Estados Unidos teve que balançar essas duas vontades. A vontade de unir todo mundo num país só, digamos assim, e a vontade das colônias permanecerem, de certa forma, independentes do resto do país. Então, elas não queriam perder essa independência e se tornar submissas ao todo, entendeu? Elas queriam permanecer independentes. Foi aí que surgiu o federalismo. Por quê? Porque o federalismo é uma forma de unir todo mundo, né? Então, como a gente fala o nome, Estados Unidos, então, eles são estados que ficaram unidos posteriormente e manter assim também a independência desses estados. Então essas colônias se mantiveram independentes de certa forma, né, até certa medida, e elas ainda continuaram parte de um todo. Então se formou a Constituição dos Estados Unidos. Foi a partir do Federalista, esse livro, que hoje em dia é um livro, mas na época era uma série de artigos que foram escritos por esses três autores, que criou que deu uma inspiração para a Constituição dos Estados Unidos e posteriormente foi criada o primeiro sistema federalista do mundo, que é os Estados Unidos. Essa federação foi importada para a nossa Constituição de 1988, tá? E como você sabe, nós somos uma República Federalista do Brasil, federativa, aliás, do Brasil. Então, nós temos o sistema federativo. Então, a gente vai ver agora o nosso sistema, o nosso brasileiro. Vamos lá. A nossa federação brasileira é um pouco diferente da dos Estados Unidos, porque a dos Estados Unidos, ela é a União e os estados. Aqui no Brasil, nós temos uma federação tríplice, que, ou seja, é a União, estados e municípios. Então, a Federação dos Estados Unidos, ela não
embarcava, não colocava junto os municípios, e a do Brasil coloca os municípios na nossa federação, tá? Então não esqueça que a nossa federação, ela abarca os municípios também, então é uma federação trina. Estados, União e municípios, beleza? Vamos lá. Conforme a gente disse anteriormente, a federação surgiu da vontade desses estados, dessas colônias na época, que elas queriam se manter independentes e fazer parte do todo. Então a federação, ela significa o quê? Que inclusive no Brasil é o quê? A auto-organização, então esses estados, partes da federação, União, estados e municípios, eles têm capacidade de auto-organização, de autogoverno e de auto-administração, tá? Então eles são independentes do todo, apesar de fazerem parte de um país só, eles têm auto-organização, autogoverno e auto-administração, tá? E, inclusive, é importante falar que não há hierarquia entre os entes, tá? Muito embora a gente tenha essa imagem na cabeça, eu não sei por que a gente tem essa ideia, que a União é o ente da federação que que se sobrepõe aos outros entes. Isso é mentira. A União, ela está no mesmo nível de hierarquia dos estados e dos municípios, tá? Todos os entes da federação têm auto-organização, autogoverno e auto-administração. Importante ressaltar que a União também ela deve respeito à Constituição Federal. Então, todos os entes da federação, elas devem respeito à Constituição Federal. Não existe hierarquia, todos estão submissos à Constituição. A Constituição está acima de tudo, tá bom? E a União não tem nada a ver com a Constituição. A Constituição não tem nada a ver com a capacidade da União de mandar mais ou menos. A Constituição está acima de todos os entes, tá? É como se a gente tivesse, deixa eu apagar aqui, é como se a gente tivesse um sistema mais ou menos assim. Tá, vamos lá. É como se a Constituição estivesse aqui e os entes federados estivessem embaixo. É dali que surge os entes, não ao contrário, não é como se a União estivesse com a Constituição, não. A Constituição faz surgir os entes federados, tá? Vamos lá. Então, a existência da Constituição Federal e as constituições estaduais. As constituições estaduais, elas advêm desse poder de auto-organização que surge da federação. Então, é a Constituição Federal que dá a possibilidade de auto-organização e dá a possibilidade da existência das constituições estaduais, tá? Então, a Constituição Estadual deve respeito, obrigatoriamente, à Constituição Federal. Não existe nada sem a Constituição Federal, tá bom? A Constituição Federal que tem os regimes de competências. Então, muito embora exista mais competências da União do que dos estados e dos municípios, isso não significa que há uma hierarquia da União em relação aos municípios e dos estados. Não, isso só significa que a União está e os outros entes, né, estão dando cumprimento ao que a Constituição manda, tá? Não tem nada a ver com hierarquia, simplesmente as competências que a Constituição determinou aos entes, eles vão respeitar, tá? E importante ressaltar que, muito embora a gente esteja numa federação, nós temos todos uma nacionalidade única. Então, apesar de nós estarmos com independência, autodeterminação dos estados, nós participamos de um todo, e esse todo que é a nossa nacionalidade, que é o Brasil, tá? Então, nós temos todos a mesma nacionalidade que nasce aqui no Brasil. Importante ressaltar, para você ter mais ou menos uma noção e entender um pouquinho mais a respeito desse assunto, os tipos de federação que nós temos no mundo, tá? Como eu contei lá no começo, a história da federação surgiu lá com o livro O Federalista, lá nos Estados Unidos. E a nossa Constituição, também, nós temos um sistema federalista aqui no Brasil. Só que a nossa federação é completamente diferente da federação dos Estados Unidos. Por quê? Primeiro de tudo, como a gente já sabe, a federação dos Estados Unidos é União e Estados, não é verdade? Já a nossa federação é União, Estados e municípios. Aí já começa a primeira diferença, na verdade. Então, União e Estados nos Estados Unidos e União, Estados e municípios. Só que a nossa história de federação é completamente oposta dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Como eu falei, os Estados Unidos foram colonizados, então tem os Estados Unidos aqui e tem as colônias.
Então, essa federação surgiu da vontade das colônias de participarem de um todo, né? E manter a sua independência, não é verdade? Então, isso fez com que, conforme a gente vê aqui, a gente partisse das colônias a vontade de virar um todo e ir para dentro, para um centro, e formar uma união, não é verdade? Aqui, ó, no meio do centro. Então, partiu das colônias a vontade de se unir e virar um só. Isso é uma federação centrípeta, ou seja, ela vai para o centro. Ela vai todo mundo para uma união só. Então, é os Estados Unidos, ou seja, todos se unem para um só, ou seja, uma federação centrípeta, que vai para o centro, tá? Já no Brasil, o movimento é oposto, ou seja, nós já tínhamos um país quando a gente decidiu fazer a federação. A gente já teve vários tipos de formação aqui. Nós fomos uma colônia, depois a gente foi dividido em capitanias hereditárias, enfim. Então, foi um caminho muito longo para a gente se tornar uma federação. Diferente dos Estados Unidos, que estados depois que vieram lá, a conquista do Oeste, lá com as minerações, a Califórnia, México, enfim, Novo México, toda aquela história posterior já tinha uma federação formada. Então, o país já tinha a sua determinação, vamos ser uma federação. E tudo que surgir depois vai se unir à nossa federação. Aqui no Brasil era diferente, a gente teve uma história muito longa até chegar a essa configuração de federação. Então, surgiu daquele país que já estava formado, e ao longo do tempo e dos séculos a gente foi se organizando para depois formar os estados. Então foi do centro para os estados. Os estados não existiam, foram formados depois. Então foi do meio união para os estados. Então não existiam colônias igual nos Estados Unidos, não existiam estados que decidiram se unir e formar uma união. Na verdade existiu uma união, na verdade existiu um país que decidiu formar estados para se organizar melhor. Então foi do centro para fora. Então era uma federação centrífuga. Entendeu? Movimento completamente contrário que era dos Estados Unidos, que era de fora para dentro, das colônias para a União. Aqui era da União para os estados, que eram como se fossem as colônias dos Estados Unidos, entendeu? E essa diferença de formação, ela vai impactar diretamente as nossas competências. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, como era todas as colônias formaram uma união depois, a maioria das competências, ou seja, a maioria da possibilidade de ditar leis, de ditar comportamentos, ficar no âmbito dos estados. Por quê? Porque essas colônias, elas queriam uma maior determinação, uma maior autodeterminação, uma maior independência em relação à União, porque elas já existiam anteriormente, então elas não queriam sair perdendo na hora que elas se unissem, entendeu? Então essas competências ficaram em âmbito maior, em número maior para os estados, e os estados têm uma maior autonomia em relação à Constituição americana. Se você vai lembrar, se você olhou algum noticiário, enfim, um filme, a gente sabe que alguns estados dos Estados Unidos têm pena de morte, outros estados não têm. Alguns estados pode casamento homossexual, homoafetivo, desculpe, em alguns estados não tem. Alguns estados pode aborto, alguns estados não pode. Então há uma maior liberdade dos estados em relação à Constituição norte-americana do que aqui no Brasil. Como no Brasil a gente teve uma união, um país, aliás, que se formou depois dos estados, a gente tem um maior número de competências no âmbito da União, porque a União já existia antes dos estados. Se você vai lembrar, o Tocantins ele é um estado recente. Por quê? Porque ele foi formado muito recentemente. Ainda tem a tentativa de formação de alguns estados novos. Então, os estados já vieram muito tempo depois da União, então o maior número de competências foi para a União, tá? Isso pode te facilitar na hora das questões dos concursos, tá? Então, isso também impacta diretamente na autodeterminação dos estados. A nossa Constituição, ela tem maior competência, ela tem um número maior de competências para a União, e as constituições estaduais,
elas têm menor autodeterminação, autonomia do que as constituições dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se o estado do Paraná quiser implementar a pena de morte, não pode, porque a nossa Constituição Federal, ela proíbe, então tem uma menor autonomia dos estados em relação aos Estados Unidos. Então, a nossa Constituição, ela manda mais, digamos assim, do que, que a Constituição dos Estados Unidos, tá bom? Então, é uma contextualização que a gente está fazendo em relação à federação, tá? Vamos continuar agora. Então, a gente tem a nossa federação. A nossa federação, ela também não existe direito de secessão. Desculpa que eu não lembro como se escreve secessão, eu acho que é assim. Enfim, vamos lá. Como você deve lembrar também, nos Estados Unidos houve a Guerra da Secessão. Aconteceu o quê? Vamos voltar aqui num quadro aqui, vamos ver. Fazer um desenho aqui, vamos apagar. Os Estados Unidos, depois Abraham Lincoln decidiu proibir a escravidão lá nos Estados Unidos. Só que os Estados do Sul eram contra a abolição da escravatura lá, porque eles eram basicamente os Estados do Sul eram formados de agricultores, enfim, e a manufatura escrava, a mão de obra escrava, ou seja, sem gasto nenhum, né? Era muito mais vantajoso para eles do que pagar esses escravos para trabalhar. Só que os estados do norte dos Estados Unidos, eles eram basicamente industrializados, na sua boa medida da industrialização lá nos Estados Unidos, né? Mas os Estados Unidos do Norte, basicamente, eram industrializados e aqui eram agricultores. Então, o que aconteceu? A gente teve uma guerra da secessão, ou seja, o sul dos Estados Unidos decidiu se separar do norte dos Estados Unidos. Foi uma guerra que queria acabar com a federação, porque queria quebrar o pacto federativo a ponto de dividir o país em dois, não é verdade? Isso na nossa federação é proibido. Então não existe direito de secessão, não existe possibilidade de um estado querer sair do todo da federação, tá? Isso é proibido de acordo com a nossa Constituição, tá? Só há uma possibilidade, eventualmente, se essa Constituição seja simplesmente apagada e uma nova Constituição faça um novo tipo de estado que não seja o federalismo. Então aí o federalista, então pode haver uma secessão, enfim. Mas na nossa Constituição de 1988, com República Federativa do Brasil, com a nossa configuração federalista, a gente não tem direito de secessão. Então não há possibilidade nenhuma de um estado querer sair da nossa federação, tá? Uma proibição disso, literalmente. Então vamos lá. E há uma única exceção ao nosso pacto federativo, que é a possibilidade de intervenção, tá? O que é intervenção? Hoje eu trouxe a Constituição aqui pra gente ver, basicamente, o que é intervenção e o que vai acontecer caso haja essa possibilidade de intervenção. Se você quiser pegar sua Constituição, você pausa a aula e pega e abre lá no artigo 34 da Constituição, tá? Então, essa é a única exceção do Pacto Federativo que a gente tem na nossa Constituição. E o que vai acontecer, ó? A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para... Então, nessas situações, há uma quebra do Pacto Federativo, haverá uma quebra da autodeterminação dos estados e poderá a União intervir nos estados e os estados intervirem nos municípios, tá? Então, não há possibilidade da União intervir nos municípios, nem os municípios intervirem no estado, enfim. Então, só pode a União intervir nos estados e os estados intervirem nos municípios, tá? Então, a gente vai aprender agora quais as possibilidades de intervenção e como funciona essa exceção ao Pacto Federativo. Vamos lá? Vamos lá? Ó, então, no artigo 34, nós temos as possibilidades de intervenção da União nos estados. Então, vai acontecer quando? Para manter a integridade nacional. Então, caso um estado queira se dissolver da federação, sair da federação, então, nesse caso, pode intervir para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Então, na possibilidade da Argentina invadir o Brasil, também pode haver intervenção, ou de São Paulo invadir o Paraná, por exemplo, também pode haver intervenção, tá?
por ter um grave comprometimento da ordem pública, então aí começa um caos total no Estado, pode haver intervenção para evitar que haja comprometimento da ordem pública, tá? Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Então, esses poderes são o executivo, judiciário e legislativo. Vamos supor, nesse caso, que o judiciário decida intervir lá no estado de São Paulo, fazer uma ditadura no estado de São Paulo e acabar com o poder executivo, e ele vai reinar lá no estado de São Paulo. Nesse caso, para garantir o livre exercício de qualquer desses poderes, pode haver uma intervenção no estado de São Paulo para que o poder executivo volte a ter livre exercício, tá bom? Porque os três poderes são separados, tá? Vamos lá. Ó, e também para reorganizar as finanças da unidade da federação, então, no caso que a unidade da federação, não faça o quê? Suspenda o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos, salvo motivo de força maior, ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos da lei. Então, no estado que não pague dívida em 2 anos sem justificativa, ou não repasse aqueles tributos que na Constituição tem a obrigação de repassar para os municípios, haverá intervenção nesse estado, tá bom? E também tem mais outras possibilidades, prover execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, tá? Então, nessas hipóteses, a gente vai ter a intervenção nos estados. Então, nos casos que os estados violarem os princípios constitucionais sensíveis, também vai haver intervenção. E quais que são esses princípios constitucionais sensíveis? A gente vai ler aqui no artigo 34, inciso 7, tá? Vamos lá. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, e aplicação do mínimo de receita na saúde e na educação. Então, nós temos essas possibilidades de intervenção nos estados, tá bom? E temos as possibilidades, conforme a gente viu antes, de intervenção dos estados nos municípios. Então, vamos ver no artigo 35. Vamos apagar aqui e colocar aqui, então. Então, nós temos a única possibilidade de violação do Pacto Federativo através da intervenção. A intervenção na União, nos estados e no Distrito Federal vai estar no artigo 34. E dos estados e municípios no artigo 35. Agora, vamos ver a possibilidade de intervenção dos estados e municípios no artigo 35. Vamos lá? O estado não intervirá em seus municípios, nem na União, nos seus municípios localizados em território, exceto quando deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos de dívida fundada. Então, aqui você observa no inciso 1º do artigo 35 que repete a mesma possibilidade de violação da União nos estados. Então, quando você for observar, quando você for estudar a sua Constituição, você vai observar que as possibilidades de intervenção, elas se repetem, tá? Porque, afinal, nós temos uma união, uma hierarquia. Então, não seria justo com os municípios abrir a possibilidade de intervenção maior do que da União nos estados, tá bom? Então, vamos lá. Deixar de ser paga motivo lá a dívida em 2 anos. Não forem prestadas contas, tá? Mesma coisa dos estados. Não tiver sido aplicado o mínimo da educação e na saúde. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios. Então, é violação dos princípios, os mesmos princípios, dos princípios sensíveis, que era possibilidade da União intervir nos estados, vai se repetir nos municípios da mesma forma, tá bom? Então, essa é a possibilidade de intervenção, é uma das únicas possibilidades de violação do Pacto Federativo, tá? Então, dê uma lida lá no artigo 34, que é a possibilidade da intervenção da União nos estados, e no artigo 35 dos estados nos municípios, tá bom? Vamos lá. A gente também, muito embora a nossa União, nosso Pacto Federativo garanta autonomia total de auto-organização, enfim, dos nossos entes, a gente tem algumas limitações aos entes federais que são aplicadas aos 3, tá bom? A União, aos estados e os municípios. Vamos ver essas limitações.
Ó, não pode estabelecer, patrocinar, impedir funcionamento ou criar dependência de custos religiosos ou igrejas. Então, não pode vir o Estado de São Paulo, por exemplo, proibir a Igreja Católica de estar no Estado de São Paulo, não pode. E também não pode fazer assim, agora em diante o Estado de São Paulo, a religião do Estado de São Paulo é católica. Não pode também. Então, tem que se manter neutro, nem proibir, nem incentivar uma só religião. Ele tem que deixar o espaço amplo para que todas as religiões sejam possíveis nesse estado, tá? Também não pode recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos, eles têm presunção de veracidade, ou seja, quando você pega uma certidão lá no cartório público, ela tem presunção de veracidade, legitimidade, ou seja, ela é presumida verdadeira, ela é presumida que ela é real, que ela foi emitida por aquele poder público e que aquela informação, aliás, além de tudo, que aquela informação é verídica. Então, caso você veja uma certidão e você queira provar ela falsa ou provar que aquela informação não é verídica, que a informação que está naquela certidão não condiz com a realidade, você vai ter que provar, porque a presunção é juris tantum, ou seja, ela possibilita uma prova em contrário, mas essa prova, esse ônus da prova é seu, não da administração pública, porque a administração pública já presume-se que os seus atos são verídicos e aquilo que está dentro daquela certidão também condiz com a realidade, tá bom? E também não podem criar regras que estabeleçam privilégio para alguns brasileiros em detrimento do restante, ou seja, é um princípio da impessoalidade. Ou seja, não posso favorecer o Joãozinho e não a Maria. Na medida dos direitos, enfim, eu não posso instituir privilégios. Eu tenho que tratar todo mundo da forma igual na possibilidade, nas suas limitações, enfim. Mas na medida das possibilidades, eu tenho que tratar todo mundo da forma mais igual possível, tá? E também não tem direito a secessão. Então, conforme eu disse, os estados não podem se dividir e sair dessa federação. Claro que eu posso dividir, criar um novo estado e esse estado participar da federação. O que eu não posso é simplesmente sair dessa federação e criar um país novo. O que eu não posso fazer, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar a falar sobre a União. Vamos lá? A União é o ente da federação, tá? E a União tem um plus que os outros entes da federação não têm. O que é? Ela tem atribuições externas e atribuições internas. Então, a União, além de participar da nossa federação, ela é o ente responsável por representar o país, que é o Brasil, lá no direito internacional, lá na ONU, lá, enfim, perante os outros países, tá? Então, nesse sentido, a União, ela tem uma soberania que os outros entes federados não têm. Conforme a gente viu anteriormente, lá no primeiro slide, a gente vê que os entes federados, eles são autodeterminantes. Então, eles têm capacidade de autodeterminação, auto-organização, não é verdade? E a União também tem autodeterminação e auto-organização, mas a União também tem a soberania, coisa que os outros entes não têm. Por quê? Porque os outros entes não têm essa capacidade, não têm esse dever de representar o Brasil lá fora como a União tem, tá? Então, a União vai ter ela tem essa atribuição externa, que é essa necessidade, essa competência de representar o Brasil lá fora, lá para os outros países, e a União tem atribuições internas, como todos os entes federados, que aqui vai ter a autodeterminação, tá? Então, preste bem atenção, porque os concursos, as provas de concursos, elas tentam te enganar colocando que que os outros estados têm soberania, ou que a União não tem soberania, e a União é o único ente federado, na hora que ela vai representar o Brasil, que tem soberania. Pelas decisões de direito interno, ela não tem soberania, ela tem autodeterminação como qualquer ente federado, tá bom? Importante ressaltar que os territórios
eles integram a União. Então, os territórios não fazem parte do Pacto Federativo. Então, os territórios, eles não fazem parte da federação. Eles vão, caso a existência de algum território, eles vão participar da União, eles vão ser entes da União. Eles não vão fazer parte da nossa tríplice federação, que é União, Estados e Municípios. Ele não vai ser município, ele vai ser da União, tá bom? Então, é importante ressaltar isso. Então, da União, sempre lembre que ela tem, quando a competência interna, autodeterminação como qualquer ente. Quando a competência externa, ela tem soberania, porque ela tem que nos representar lá fora, diante dos outros países, tá bom? Os estados são um ente federativo também, só que ele só tem atribuição interna. Por quê? Porque ele é um ente federado que não precisa nos representar lá fora, ele só é direito interno, tá bom? Interno. Então, ele só tem autodeterminação, tá bom? Ele não tem soberania. E ele tem a possibilidade diferente da União. A União não tem Constituição. A Constituição Federal, ela manda na União. Já os estados têm uma Constituição estadual. Então, a possibilidade dos estados de se autodeterminar vem dessa Constituição estadual, desculpe, tá? Então, a nossa Constituição Federal lá criou a possibilidade no ADCT da criação das constituições estaduais. Vamos ver? Cadê o ADCT aqui? O ADCT é um caderno aqui da nossa Constituição que é transitória. Ato das disposições constitucionais transitórias. Por quê? Porque ela dava regras que eram para a transição da nossa Constituição, quando ela foi criada, para instituir a possibilidade de transição da nossa Constituição. E aqui a gente teve a possibilidade de criação das constituições estaduais, tá? Vamos ver aqui, era no artigo 11, se não me engano. Cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano contado da promulgação da nossa Constituição Federal, obedecidos os princípios destas. Ou seja, a Constituição Federal, ela deu o prazo para as constituições estaduais serem criadas e também deu limite às constituições estaduais, ou seja, ela não é livre, leve e solta para fazer o que ela quiser. Ela tem que fazer tudo de acordo com os princípios da Constituição Federal. Então, vamos lá. Se você quiser dar uma olhada nas constituições estaduais, vamos apertar aqui. No artigo 11, se você quiser dar uma lida, do ADCT. Tá bom? Lá no final da sua Constituição, você vai achar, tá bom? Então, no artigo 11 tem um prazo lá para as constituições estaduais, vamos lá? Então, vamos lá. Já os municípios também é um ente da federação. E ele também tem atribuições internas. Por quê? Porque ele não é capaz de representar o Brasil lá fora, lá no direito internacional. Então, ele só tem autodeterminação. E essa autodeterminação é feita como? Você sabe? Através da lei orgânica. Então, preste bem atenção. Os estados têm Constituição. A Constituição Federal rege todo o ordenamento. Os estados têm Constituição Estadual. E os municípios, ele tem lei orgânica. Então, os municípios não têm Constituição. Os municípios têm lei orgânica. E o Distrito Federal, ele tem lei orgânica. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui, então vamos tratar sobre o Distrito Federal agora. O Distrito Federal, ele é uma coisa sui generis, por quê? Porque ele não está no Pacto Federativo, digamos assim, ele não faz parte, ele não é um estado, ele não é um município e ele não é da União, ele é simplesmente o Distrito Federal, tá? E ele soma competências estaduais e municipais, então ele é um misto de estado com município, ele junta as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? E ele, como ele é um misto de estado e município, ele não tem Constituição estadual, mas ele tem lei orgânica, então preste bem atenção. O que rege a autodeterminação do Distrito Federal é a lei orgânica, não é a Constituição do Distrito Federal, tá bom?
E ele não pode ser dividido em municípios. O Distrito Federal, ele é único, então ele não pode ser dividido em municípios dentre eles, tá bom? E também o Supremo Tribunal Federal, ele foi tão rígido nesse sistema que ele não pode, e não deixou nem criar subprefeituras dentro do Distrito Federal, tá? Ele é tão único que ele não pode ser dividido entre municípios. E tem só o governador lá distrital que é capaz de ali organizar o executivo do Distrito Federal, e não pode haver subprefeitos, subprefeituras, enfim, não existe isso, tá? Então não existe prefeito do Distrito Federal, só existe governador distrital, tá? E também não existe deputado e nem vereador, só existe deputado distrital, tá bom? Então preste bem atenção nessa peculiaridade do Distrito Federal, tá? E o judiciário do Distrito Federal, ele é organizado pela União. Então se você quiser fazer um concurso para juiz do Distrito Federal, você pode fazer, mas vai ser organizado pela União, não vai ser feito não existe justiça estadual do Distrito Federal, tá? Você vai fazer lá, DFT lá, você vai fazer, só que a União que vai organizar tudo isso, que vai determinar como que funciona, não vai ser os deputados distritais que vão votar essa lei, vai ser a União, tá bom? Vamos lá. Como que funcionam as repartições das competências da nossa Constituição? Lá na distribuição, lá como eu contei, lá da Federação Centrífuga, enfim, como que funciona essa distribuição de competências? Vamos lá. Nossa distribuição de competências é híbrida. Por quê? Porque ele combina vários tipos de competências. Então, nós temos as competências exclusivas, privativas, concorrentes, comum, supletiva e residual. Parece muita coisa, parece difícil, mas não é tão complicado assim, e a gente vai ver uma por uma, tá bom? A Constituição Federal, ela enumerou cada competência nela, então vai estar tudo listadinho lá. Então, é importante ressaltar que a Constituição Federal, ela enumerou as competências da União e dos municípios, tá? Ela não enumerou as competências uma por uma dos estados. Por quê? Porque os estados, eles têm competências, ele tem a competência residual. Então, já de cara, lembre que o quê? Que o que sobrar é dos estados. Então, se não tiver escrito lá que é competência da União, se não tiver escrito que é competência dos municípios, é do estado. Então, essa competência residual aqui, você já começa a aprender que é dos estados, tá bom? Então, o nosso sistema de competências, ele se baseia, ele tem como base dele para se surgir, para crescer depois, o quê? O que manda é o interesse, a supremacia do interesse. Então, se for de interesse local, vai ser de competência do município. Se for de interesse geral, vai ser da União. E se for de interesse regional, vai ser dos estados, tá? Então, a nossa Constituição, quando ela foi enumerar essas competências, ela sempre teve isso na cabeça. Vamos lá, é a supremacia do interesse. Então, o que eu vou colocar de competência do município? O que eu vou colocar de competência dos estados? O que eu vou colocar de competência da União? Como que eu vou separar isso? Ela utilizou o critério da supremacia do interesse, tá bom? Então, o interesse que mandou na hora que a Constituição foi separar o que cada um vai fazer, o que cada um deve legislar para cada coisa. Agora, a gente vai encerrar essa aula. A gente aprendeu o panorama geral da nossa federação e como funcionam essas repartições de competências. Na aula 2 de organização de Estado, a gente vai aprender exatamente quais são essas competências, as principais competências e o que cada um tem que fazer, pode legislar, o que não pode, e principalmente as principais competências que são cobradas nos concursos públicos, tá bom? Então, essa aula está encerrada. Se você quiser aprender as competências especificadamente, a gente vai na aula 2, que a gente vai ver a aula inteira só de competências, tá bom? Muito obrigada e até mais.